Imagina só, o mundo inteiro acreditando que a Guerra do Golfo seria um atoleiro interminável de destruição, uma sucessão de baixas e tanques queimados pelo deserto. As manchetes falavam em divisões blindadas de Saddam Hussein, em milhares de veículos prontos para resistir por meses. O planeta acompanhava, quase como plateia, o espetáculo dos bombardeios noturnos transmitidos ao vivo, luzes verdes cortando os céus e mísseis inteligentes virando propaganda militar. Mas, por trás dessa cortina de fumaça, uma pequena cidade fronteiriça se tornaria palco de um combate que mudaria percepções, redefiniria estratégias e, paradoxalmente, seria quase apagado da memória coletiva. Essa cidade chamava-se Khafji. No dia 29 de janeiro de 1991, Saddam Hussein tentou provar que ainda tinha cartas na manga. Ordenou que brigadas blindadas da 5ª Divisão Mecanizada e da 3ª Divisão Blindada cruzassem a fronteira com a Arábia Saudita e ocupassem Khafji. Não eram as 3 divisões completas que a propaganda depois sugeriu, mas sim algumas centenas de blindados, ainda suficientes para impor respeito. A ideia era simples e ousada: mostrar ao mundo que o Iraque não estava derrotado, que ainda podia avançar, ocupar território estrangeiro e desafiar de frente os aliados árabes de Washington. Era menos sobre conquistar terreno e mais sobre provocar medo, ganhar manchetes e reforçar a narrativa de resistência. Dentro de Khafji, a surpresa foi total. Pequenos grupos de fuzileiros navais americanos estavam na região, em missão de reconhecimento, equipados para observar, não para enfrentar blindados em combate direto. Eram cerca de 40 homens espalhados em pontos estratégicos e, de repente, se viram cercados, com rádios falhando e tanques inimigos ocupando ruas e praças. Para eles, o destino parecia selado: isolamento, cerco e captura. Alguns conseguiram resistir, outros foram feitos prisioneiros. Era o tipo de situação em que a lógica da guerra convencional ditaria o inevitável. Mas foi justamente aí que a improvisação e a coordenação mudaram o curso da batalha. Enquanto isso, o quartel-general da coalizão avaliava a gravidade da situação. Se os iraquianos mantivessem Khafji por dias, Saddam poderia usar o feito como arma propagandística, alegando que nem os Estados Unidos, nem a Arábia Saudita eram capazes de proteger seu próprio território. O prestígio da coalizão estava em jogo, e a reação não poderia demorar. Em questão de horas, tropas sauditas e cataris foram mobilizadas para contra-atacar, mas a batalha urbana prometia ser difícil. Combater em ruas estreitas, contra tanques entrincheirados e soldados experientes da guerra Irã-Iraque, era receita para baixas elevadas. O diferencial viria do céu e da artilharia coordenada com precisão cirúrgica. A supremacia aérea americana começou a se impor. Caças A-10 Thunderbolt caçavam blindados em campo aberto. Helicópteros Apache surgiam de trás das dunas e destruíam veículos em movimento, enquanto satélites e aviões de vigilância AWACS forneciam informações em tempo real. Para cada tanque que entrava em Khafji, havia o risco de se tornar alvo de mísseis guiados ou granadas de artilharia. A coalizão usou essa vantagem para isolar as brigadas iraquianas, cortando suas rotas de suprimento e deixando-as presas dentro de um espaço urbano hostil. Era uma demonstração clara de que a tecnologia poderia multiplicar o poder de fogo e transformar uma batalha desigual em desastre para o inimigo. O combate, porém, foi árduo. Tropas iraquianas resistiram com disciplina, entrincheirando-se em prédios e respondendo ao fogo com coragem. A cidade foi transformada em um tabuleiro de guerra. Cada esquina, um risco. Cada casa, uma posição defensiva. O número de blindados destruídos impressionava, mas a batalha não terminava. Ao longo de 2 dias, a coalizão enfrentou dificuldades, perdeu homens e sofreu o peso psicológico de lutar em terreno urbano. Ao mesmo tempo, as perdas iraquianas cresciam. Centenas de veículos neutralizados, centenas de soldados mortos ou capturados, milhares em retirada.
No balanço final, a Batalha de Khafji custou caro ao Iraque. Estima-se que mais de 300 veículos blindados foram destruídos pela aviação e pela artilharia aliada, em especial nas áreas próximas à cidade. Mais de 1.000 soldados foram mortos ou feitos prisioneiros. As brigadas que atravessaram a fronteira voltaram desorganizadas e enfraquecidas, incapazes de sustentar a ofensiva. Do lado da coalizão, as perdas foram menores em números absolutos, mas dolorosas. Dezenas de soldados sauditas, cataris e americanos perderam a vida, além de civis que viram suas casas destruídas. A vitória, embora incontestável, foi também um lembrete de que cada linha conquistada tinha um preço humano. Por que, então, tão pouca gente ouviu falar de Khafji? 3 razões principais ajudam a explicar. Primeiro, porque a narrativa preferida do Pentágono era a de uma guerra limpa, decidida pelo poder aéreo e pela tecnologia futurista, não por combates de rua e artilharia pesada. Segundo, porque a Arábia Saudita não queria expor ao público que suas fronteiras haviam sido violadas e uma cidade ocupada. Terceiro, porque os próprios aliados preferiram enquadrar a batalha como um incidente localizado, evitando que a imprensa questionasse sua capacidade defensiva. Resultado: Khafji virou um capítulo discreto, enquanto o mundo se lembrava apenas das imagens noturnas dos céus em chamas. A batalha, porém, foi mais do que um detalhe. Foi um teste real para a coalizão. Mostrou que os exércitos árabes podiam lutar lado a lado com os americanos e conquistar vitórias. Foi um sinal para Saddam de que qualquer incursão seria respondida com força esmagadora. E foi, acima de tudo, uma lição sobre guerra urbana, em que a superioridade aérea não elimina os riscos de enfrentar inimigos entrincheirados. Cada granada disparada, cada tanque destruído, cada rua reconquistada, ajudou a consolidar a confiança que a coalizão levaria para a ofensiva terrestre semanas depois. Enquanto a CNN transmitia sem parar imagens de porta-aviões e caças decolando, ninguém mostrava as crateras abertas pelas centenas de projéteis que caíram sobre Khafji. Os obuseiros de 155mm dispararam toneladas de explosivos. Os caças despejaram bombas guiadas, e o chão da cidade ficou marcado por cicatrizes que até hoje podem ser vistas sob a areia. Mais de 50 toneladas de fogo concentrado foram despejadas em poucos quilômetros quadrados, transformando ruas em corredores de destroços. Mas essas imagens não renderam manchetes. Eram feias, cruas, incompatíveis com a narrativa oficial de guerra tecnológica impecável. Khafji também mostrou o custo humano invisível. Civis sauditas foram deslocados, perderam casas e familiares. Soldados iraquianos, muitos jovens obrigados a servir, tombaram em silêncio, longe das câmeras. Marines americanos capturados apareceram depois em vídeos de propaganda do regime de Saddam, humilhados diante das lentes. Mas nos noticiários internacionais, tudo isso foi reduzido a notas rápidas, enquanto os comentaristas celebravam os sucessos aéreos. A batalha real, travada a poucos metros de distância, nunca teve a mesma vitrine das luzes verdes que cruzavam o céu noturno de Bagdá. O impacto psicológico foi profundo. Para a Arábia Saudita, retomar Khafji significou reafirmar sua soberania e mostrar que seus soldados, apoiados por aliados, eram capazes de defender sua terra. Para o Iraque, a derrota foi mais um golpe em sua já combalida máquina de guerra, destruindo equipamentos preciosos. Para os Estados Unidos, Khafji foi um alerta. Mesmo um inimigo enfraquecido podia surpreender, e a vigilância nunca poderia ser relaxada. Foi, de certo modo, o prenúncio de que a guerra terrestre, embora breve, não seria isenta de riscos. A memória da batalha ficou oculta sob uma cortina de fumaça midiática. O Pentágono resumiu o episódio como uma operação de rotina. A CNN continuou mostrando jatos e bombas inteligentes. A propaganda iraquiana explorou a entrada inicial como vitória. Cada lado escolheu quais imagens mostrar e quais esconder. O público, por sua vez, nunca teve acesso completo ao que de fato ocorreu naquelas ruas poeirentas. O resultado foi um apagamento seletivo.
Uma batalha real, decisiva no moral dos envolvidos, mas invisível para a narrativa global. Hoje, olhando em retrospectiva, Khafji aparece como um divisor silencioso. Não decidiu sozinha a guerra, mas revelou dinâmicas que marcariam todo o conflito. A supremacia tecnológica, a guerra de informação e o esforço para minimizar baixas visíveis. Ao mesmo tempo, é lembrança de que a improvisação e a coragem em campo, seja de soldados em becos, seja de aliados árabes enfrentando blindados, tiveram peso real. Sem Khafji, talvez a ofensiva terrestre de fevereiro não tivesse a mesma confiança. A moral da história é simples e poderosa. Enganar o mundo não exigiu superarmas nem roteiros de Hollywood. Bastou uma combinação de ousadia iraquiana, reação rápida da coalizão e uma comunicação cuidadosamente moldada para o público. Enquanto a propaganda mostrava apenas o que convinha, a batalha verdadeira se desenrolava entre antenas improvisadas, tanques em chamas e soldados tentando sobreviver em uma cidade sitiada. Foi nesse contraste entre realidade e narrativa que Khafji se perdeu, mas também se transformou em símbolo. Lembre-se, compreender o passado não é se prender a ele, mas aprender com suas lições para transformar o futuro. A história de Khafji nos mostra que até mesmo batalhas aparentemente pequenas podem carregar segredos capazes de reescrever